Birna tinha 20 anos e morava com seus pais em Brainholt, um subúrbio de Reykjavik, a capital e maior cidade da Islândia. Segundo familiares, ela era uma garota extrovertida que sempre estava disposta a conhecer novas pessoas. Andar sozinho em Reykjavik à noite não é algo incomum. As taxas de criminalidade são muito baixas e crimes considerados de natureza graves são quase inexistentes, sendo que o último crime grave antes desse que eu vou narrar havia ocorrido em 2008. Para se ter uma noção, lá a polícia anda desarmada e é raro algum delito acontecer. Geralmente ocorre briga por bebedeiras e os infratores passam a noite na cadeia e depois vão para casa no dia seguinte. Na noite de uma sexta-feira do dia 13 de janeiro de 2017, Birna saiu com seus amigos para um clube no centro da cidade e planejava voltar para casa cedo. Como seus amigos não queriam ir embora, ela decidiu voltar para casa sozinha, na esperança de encontrar alguma carona. Imagens de câmeras de segurança filmaram a jovem voltando para casa a pé. Nas imagens, é possível ver Birna caminhando com dificuldade devido a estar bêbada. Em certo momento, ela derruba algo no chão e, ao tentar pegar, ela quase cai. Minutos depois, outras imagens mostram um carro Kia Rio Vermelho parando ao lado dela. Ela entra no veículo e, depois disso, não foi mais vista. Quando Mirna não apareceu para trabalhar no dia seguinte, que era em uma loja de conveniência, seus amigos ficaram muito preocupados. Eles tentaram entrar em contato com ela, mas o telefone dela estava desligado. Ela nunca se atrasava para o trabalho e também nunca deixava o seu telefone desligado. Então a sua ausência foi um motivo de grande preocupação. Sua amiga de infância e também colega de trabalho, chamada Maria, ligou para os outros amigos que foram à balada com ela na noite anterior. Eles acreditavam que Birna tivesse ido direto para a casa do seu pai e eles desconheciam o seu paradeiro. A mãe de Birna, Sila, foi avisada logo depois e após passar muitas horas sem que ninguém tivesse notícias de sua filha, a mãe dela foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, dando a jovem como desaparecida. Sila postou uma mensagem no Facebook para saber se algum dos amigos de Birna tinha visto a garota. A postagem foi compartilhada milhares de vezes ao longo da noite e nos dias seguintes, mas Birna não havia sido avistada por ninguém. A polícia rastreou o telefone dela e constataram que ele foi desligado por volta das 5h50 da manhã do sábado. A triangulação do GPS mostrou que o telefone estava localizado a 9 km de distância em um porto comercial. Apesar de já ser considerada uma pessoa desaparecida, a polícia ainda não havia iniciado uma busca formal por Birna, pois não acreditavam que ela estivesse realmente desaparecida, principalmente porque as pessoas não costumavam desaparecer na Islândia, e talvez, segundo eles, ela tivesse um amante secreto. Devido a isso, Sila levou alguns amigos e familiares ao porto e começou a bater nas portas das casas da região, na esperança de encontrar a sua filha, que àquela altura já estava desaparecida há 36 horas. A mídia local rapidamente começou a difundir a história, e Sila concordou em dar entrevistas a rádios, jornais e TVs locais. No entanto, sua insistência de que Birna não iria simplesmente desaparecer fez com que a polícia finalmente iniciasse uma busca pela jovem. E essa busca se tornou a mais extensa de toda a história da Islândia. Uma semana após o desaparecimento, 2 irmãos que faziam parte das buscas se dirigiram novamente ao porto onde o telefone de Birna foi desligado. E desta vez, eles encontraram as botas da jovem boiando na água. Mergulhadores foram enviados para a região gelada e drones fizeram uma varredura na área. Os investigadores começaram a revisar as imagens das câmeras de vigilância do porto e se depararam com um carro vermelho. Ele para e um homem sai do veículo por volta das 6 da manhã do sábado. O homem parecia bêbado e cambaleou para um navio de pesca chamado Polar Nanok. O veículo então saiu e só foi visto novamente às 11 horas da manhã. Os investigadores não conseguiram identificar a placa, mas essa gravação era muito mais clara e eles rapidamente rastrearam o veículo que havia sido alugado numa locadora local por um homem chamado Thomas Olsen, que trabalhava no navio Polar Nanok. Thomas tinha 25 anos e era natural da Groenlândia. Naquela noite, Thomas e seu amigo Nikolai Olsen, que também fazia parte da tripulação, saíram para beber, pois o navio iria partir no dia seguinte. Pessoal, esses 2 rapazes que eu mencionei
possuem o mesmo sobrenome, mas até onde eu sei, eles não são parentes. A polícia tentou interrogar os dois, mas àquela altura, o navio Polar Nanook estava no meio do mar da Groenlândia. Os investigadores agora enfrentariam um pesadelo diplomático e começaram a planejar uma estratégia em comum para trazer os dois homens de volta ao solo da Islândia. 4 oficiais foram enviados para a Groenlândia em um navio de guerra dinamarquês. Lá, eles entraram em contato com a polícia e pediram para que o Polar Nanook retornasse à Islândia para investigarem 2 tripulantes sobre o sumiço de uma jovem. No entanto, esse plano quase não se concretizou, pois o capitão do Polar Nanook tinha outros planos. Ele mandou uma mensagem para os tripulantes em um grupo fechado no Facebook relatando o ocorrido e que os policiais queriam interrogar as pessoas que alugaram um carro que ia a Rio Vermelho. Preocupados, Thomas e Nikolai se apresentaram ao capitão do navio, dizendo que não fizeram nada e que não podiam perder o emprego ou serem presos. O capitão disse para eles não se preocuparem, mandou os dois tomarem alguns comprimidos para dormir e que ficassem calmos. Mas, pouco tempo depois, o capitão começou a ler mais sobre o caso na internet e decidiu entregar os seus 2 tripulantes à polícia. Ele virou e voltou o navio para a Islândia, dizendo à tripulação que o motor estava com defeito. Então, desligou o Wi-Fi para que ninguém mais pudesse ler as notícias que falavam sobre um criminoso perigoso a bordo do seu navio. Ele também pediu para seus homens de confiança verificarem se nenhuma evidência era jogada ao mar durante a viagem. Quando o Polar Nanook atracou, o porto havia sido fechado ao público e outros navios, e estava lotado com a força policial de Reykjavik. O carro, que ia a Rio Vermelho, havia sido confiscado, e a perícia analisou o seu interior. Eles encontraram o DNA de Birna no banco de trás, apesar do veículo ter passado por uma limpeza profunda com alvejante e outros produtos de limpeza. Por causa das evidências crescentes, os interrogatórios começaram imediatamente. De acordo com os relatos de ambos, Nikolai pegou um táxi do porto para Reykjavik e começou a beber em um bar em sua última noite antes de partir. Thomas Olsen chegou à cidade logo depois, no carro alugado, e seu amigo Nikolai já estava muito bêbado. Nikolai era o homem cambaleante visto no porto que entrou no navio. A dupla então visitou outro bar e depois voltaram para o carro, quando foram filmados pelas câmeras de segurança parando ao lado de Birna. Tanto Thomas quanto Nikolai disseram para a polícia que, na verdade, 2 mulheres entraram no carro. Mas Nikolai estava tão bêbado que adormeceu e não se lembrava de nada sobre elas. Depois de deixar o seu amigo bêbado no navio, Thomas alegou que levou as 2 meninas para o banco de trás do veículo para brincar com elas. Ele disse ainda que as 2 saíram do carro 1 hora depois, mas que ele não fazia ideia para onde elas teriam ido. No entanto, a versão dos eventos de Thomas não batia com as evidências acumuladas pela polícia ao longo das investigações. O telefone de Thomas ficou desligado por 4 horas depois que ele deixou Nikolai no Polar Nanook. Ele também foi visto comprando produtos de limpeza, bolsas e roupas em um supermercado próximo. Thomas disse aos investigadores que os produtos de limpeza eram para remover o vômito do seu amigo no carro, mas quando a perícia analisou o veículo, encontraram o DNA de Birna, como eu já mencionei. Após ter deixado Nikolai no porto, o carro não foi mais visto nas poucas câmeras de vigilância em toda a cidade, até às 11 da manhã, quando Thomas voltou ao navio. Ele afirmou que dormiu no carro, mas a quilometragem mostra que ele fez um longo percurso durante esse tempo. Quando examinado pelos médicos, foi observado que Thomas tinha vários arranhões pelo corpo, principalmente no peito, e quando a sua cabine no navio foi revistada, os policiais encontraram mais de 20 quilos de entorpecentes que ele trouxe a bordo da Dinamarca. A carteira de habilitação de Birna foi encontrada na lixeira do navio e a perícia fez uma varredura em busca de impressões digitais. E foi concluído que as impressões digitais de Thomas realmente estavam na carteira de habilitação da jovem. Enquanto isso, em um domingo do dia 22 de janeiro, o corpo de Birna foi encontrado. Mais de 800 voluntários e 80 veículos vasculharam o país em busca dela, mas foi um helicóptero voando baixo que fez a descoberta. Ela estava a 50 quilômetros do porto, à beira da água, próximo a um farol. Apesar de ter sido encontrada sem as roupas, a necrópsia mostrou que não houve relações forçadas. Ainda, de acordo com a necrópsia, Birna foi deixada inconsciente e depois foi jogada ao mar. Nikolai foi libertado após 2 semanas,
pois os investigadores acreditavam que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu com a jovem. Já Thomas foi detido e foi formalmente acusado no dia 30 de março de 2017 por posse ilegal de entorpecentes e pelo crime contra Birna. Em agosto daquele ano, Thomas Olsen se declarou culpado da acusação de porte de entorpecentes, mas disse que era inocente quanto ao crime envolvendo a jovem. No entanto, mais evidências se acumularam contra ele desde a sua prisão. Algum tempo depois, ele finalmente admitiu que Birna era a única mulher no carro com ele naquela noite, mas afirmou perante o juiz que, na verdade, foi Nikolai quem atacou a jovem quando ele saiu do carro para urinar. Seu amigo teria saído com a jovem e voltado mais tarde sem ela. A nova e desesperada declaração de Thomas era quase cômica, principalmente devido à quantidade de evidências que se empilhavam sobre ele. O DNA da jovem no carro que ele havia alugado, as impressões digitais na carteira de motorista e nas botas dela, além das imagens de câmeras de segurança mostrando que ele comprou produtos de limpeza e a longa viagem que ele fez para a região do Farol, eram mais que suficiente para condená-lo. Um mês depois, Thomas Olsen foi finalmente condenado, mas a pena foi bem menos do que a esperada pela população, apenas 19 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Apesar da revolta da população, os juízes não puderam fazer muita coisa para aumentar a sua pena, uma vez que crimes como esses eram tão raros na Islândia que sequer existia uma legislação mais dura. Por fim, o crime contra Birna não devastou apenas a Islândia, mas também afetou profundamente a Groenlândia. Com os dois países de luto por uma perda tão terrível, o povo da Groenlândia fez vigílias pela jovem e muitas pessoas acenderam velas em sua homenagem. A Dinamarca e as Ilhas Faroé também prestaram homenagem à jovem falecida. Durante uma entrevista, o pai de Birna disse: "Duas nações unidas pelo luto, por uma jovem que poderia ter sido irmã, filha ou namorada de qualquer pessoa. Quando você vive em uma sociedade tão pequena, a vítima não se sente ameaçada por um estranho. Infelizmente, minha filha era tão doce que confiou em um homem, que sequer pode ser chamado de humano." O funeral de Birna contou com a presença de 2.000 pessoas, entre familiares, amigos e moradores enlutados. Ao longo dos anos, pequenos memoriais surgiram ao redor de Reykjavik, como brinquedos de pelúcia e cartões de condolências, e as pessoas criaram um perfil no Facebook para relembrar a história de uma menina que era profundamente feliz. Devido a este caso, a Islândia está mudando drasticamente suas leis com relação à imigração e o turismo. Os forasteiros que estão chegando ao pequeno país agora são vistos com outros olhos. Por causa desse crime, as jovens, devido ao medo, tentam ser mais cuidadosas e precavidas quando saem à noite na Islândia. Antes do desaparecimento de Birna, existia uma forte recusa da sociedade com relação às câmeras de vigilância, mas isso rapidamente diminuiu após o ocorrido. Hoje, praticamente toda esquina das grandes cidades do país tem uma câmera para monitorar os passos da população, na intenção de evitar que mais crimes de natureza grave ocorram.